um pouco baixo? Não, agora acho que não mais. Bom, chegamos na reta final aí do nosso mini curso. Então eu vou fazer aqui os agradecimentos necessários às pessoas que nos ajudaram nessa empreitada. Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que pôde compartilhar com a gente esses dias aqui, esses debates, essas conferências que a gente teve a oportunidade de ouvir. Agradecer o pessoal do Monte da História, o pessoal do Coletivo Desvios, também a Casa de Cultura, que inúmeras vezes também disponibilizou aqui, o Departamento de História também que nos ajudou, o CAP, o PET do Lei, os professores que se dispuseram a vir aqui, a debater, a serem provocados também pelo debate. Agradecer aos nossos amigos que ajudaram a fazer os cartazes, o Ian, a Tamara. Agradecer a Tamires, também que nos ajudou nesse processo todo. E a Juliana que nos ajudou também nas filmagens. E agradecer também as pessoas que se sentiram mobilizadas também em trazer e ajudar a gente nas doações que a gente estava levando para a ocupação do Terra Livre lá na Vila Curuçá, que é uma ocupação das famílias que no começo do ano tiveram suas casas inundadas no Jardim Pantanal, e a gente também tem ido lá para levar doações para também conversar junto com o Terra Livre. Hoje é o nosso último dia do curso, do mini curso, então eu vou fazer, como de praxe, a nossa apresentação e depois a apresentação que é, na verdade, a nossa convocação para essa mesa de hoje. A mesa de hoje chama de fazer diligências de verdadeiro estado de emergência. Vamos falar aqui. Walter Benjamin já havia diagnosticado com precisão a pobreza da experiência do mundo contemporâneo. Guerra Mundial e a ascensão do nazismo faziam do estado de emergência uma regra. Hoje sabemos que, para a destruição da experiência e para o estado de emergência como regra, a pacífica existência cotidiana nas nossas cidades, nas nossas grandes cidades, já é o suficiente. Encerramos nosso curso por um verdadeiro estado de emergência com essas palavras do filósofo George Lagerberg, a fim de nos questionarmos: o que significa ler Walter Benjamin hoje? Crítico do romance alemão, leitor atento de escritores franceses como Proust e Baudelaire, historiador da modernização urbanística europeia, pensador dos fins do modo de vida comunitários, teórico da filosofia da história universal negativa e da história fragmentária que vê nos fracassos de um passado num encontro secreto com o nosso presente, onde ele pode ser considerado nosso contemporâneo? Pela multiplicidade de objetos investigados e de influências que o pensador alemão absorveu ao longo da vida, acreditamos estar diante de um pensamento de difícil interpretação e classificação. Judaísmo messiânico, romantismo revolucionário, marxismo heterodoxo. Ou seria uma articulação de todos esses ismos? Enfim, nós do Grupo Desvios acreditamos que, longe de simples classificações, será nessa capacidade de dar ouvido às exigências teóricas e políticas do presente que responderá em que medida Walter Benjamin está do nosso lado. Por esses e tantos outros motivos que o Coletivo Desvios, formado por estudantes de História e Geografia com princípios de organização autogestionários e que atuaram conjuntamente nas últimas greves e acontecimentos dessa universidade, convida a todos para que esta seja mais uma atividade, dentre tantas outras, que contribua para a nossa formação política. E, como sabemos, que vai muito além dessa universidade, da sala de aula e dos partidos políticos, já que é substancialmente constituída pelas nossas experiências cotidianas explosivas. Terminamos hoje o nosso mini-curso sobre o pensamento de Walter Benjamin com os seguintes convidados: o professor do Departamento de História, Jorge Crespan, e o professor do Departamento de Filosofia, Paulo Arantes. Longe de queremos antecipar a reflexão dos dois debatedores, acreditamos que seja proveitoso relermos duas citações que inspiraram o Grupo Desvios a pensar o curso. Então eu cito. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção no qual vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de história que dê conta disso. Então surgirá diante de nós a nossa tarefa, ao de instaurar um real estado de exceção. E graças a isso, a nossa posição na luta contra o fascismo torna-se a melhor. A chance desse consiste, não por último, em que seus adversários o afrontem em nome do progresso, e como se fosse uma norma da história. O espanto em constatar que os acontecimentos em que vivemos ainda sejam possíveis no século XX não é nenhum espanto filosófico. Ele não está no início de um conhecimento, a menos que seja de mostrar que a representação da história de onde provém aquele espanto é insustentável. E mais, alarme de incêndio. A representação da luta de classes pode induzir a um erro.
Não se trata nela de uma prova de força em que seria decidida a questão, quem vence e quem é vencido. Não se trata de um combate após cujo desfecho as coisas irão bem para o vencedor e mal para o vencido. A história nada sabe da má infinitude na imagem de dois combatentes eternamente lutando. A história nada sabe da má infinitude na imagem de dois combatentes eternamente lutando. Se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até o momento quase calculável do desenvolvimento econômico e técnico, a inflação e a guerra química assinalam, tudo estará perdido. Antes que a centelha chegue a dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado. Essa é uma citação da Rua de Mão Única. Então, sem mais, eu passo a palavra ao professor Jorge Lispan e depois passo para o professor Paulo. Bom, está por bem? Está me dando? Tá. É que a gente não se ouve, né? Bom, eu pensei em fugir um pouquinho do tempo e apresentar para vocês uma comunicação, um texto que eu escrevi para um congresso sobre o Benjamin, lá na Argentina, que teve no fim do ano passado. E cujo nome é, o nome do texto é Benjamin e as representações da modernidade, em que eu fico tentando esmiuçar um pouco esse conceito de representação, enfim, claro, alegoria, símbolo, etc., que aparece na obra dele. E esse texto foi publicado numa revista argentina, lá, a Herramienta, né? Que também não é muito acessível, infelizmente, aqui no Brasil, então é sempre trazer esse texto e falar. Depois, claro, o debate fica à vontade. É bem conhecida a crítica de Benjamin à modernidade, em especial em seu último período de investigações, 1935-1940, marcado pelo trabalho das passagens. A caracterização da metrópole industrial pela sua arquitetura, as próprias passagens ou as largas avenidas que facilitam a circulação e dificultam as barricadas, e pelos seus tipos, né? O flanela é apenas o mais famoso, permite entrever a origem do problema, a mercadoria e o seu fetiche. O flanela é definido como fetichista da mercadoria, passeando sem rumo aparente pela cidade que se tornara grande e anônima, flertando com passantes, título da famosa poesia do Baudelaire, né? Com quem nunca mais se encontrará, e admirando as vitrines onde as mercadorias são expostas como obras de arte. As ruas mais largas e repletas de lojas expulsam o burguês para suas casas, ou para sua casa, cujo interior ricamente decorado de mercadorias luxuosas procuram criar mundos em miniatura. De novo um tema benjaminiano. E começam as grandes exposições mundiais ou feiras universais, como, cito, centro de peregrinação ao fetiche e mercadoria. Fim de citação. Essa citação é do Exposé de 1935. Centro de peregrinação ao fetiche e mercadoria, dizia o Benjamin, em uma nova religião estética. Como o método de Benjamin procura as mônadas, as imagens em que se apresentam congeladas e sintetizadas as tensões dialéticas do processo mais amplo, é na Paris do século XIX e em Baudelaire, em particular, que ele fixa o olhar. Nas Flores do Mal, do Baudelaire, desfilam todos os tipos da metrópole industrial, os bem adaptados à nova ordem, como as damas, os burgueses e os gatos, mas principalmente os desajustados e decadentes, que dos seus espaços intermediários ou impróprios lançam uma luz reveladora do verdadeiro caráter desta ordem. É o esgrimista, o conspirador, o jogador, o flaneur, a mendiga russa, que são os títulos das poesias de Baudelaire, a mendiga russa, os cegos, as velhinhas esperando a morte, o esqueleto trabalhador. Todos eles são figuras alegóricas, pelas quais Baudelaire representa a complexidade das transformações do seu tempo. É como poeta alegórico que ele é considerado por Benjamin, conforme o título da primeira parte do livro projetado em 1937, Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo.
O conceito de alegoria, crucial nessa descrição de Baudelaire, também o é, como se sabe, para todo o diagnóstico benjaminiano da modernidade. Pretendo aqui, por isso, detalhar um pouco o significado da alegoria, para daí relacioná-la às formas da circulação mercantil e ao seu fetichismo. Ao final, as proposições de Benjamin serão interpretadas à luz dos conceitos de Marx, expostos no Capital e nos Grundrisse, para os quais os conceitos de Benjamin são muito esclarecedores, no sentido de formular uma ideia de representação própria ao capitalismo. Benjamin começou a definir a alegoria no seu texto sobre o drama barroco. Vale a pena recordar que a intenção do texto não era a de um estudo simplesmente histórico, pois já ao final do longo prefácio do livro, do Origem do Drama Barroco Alemão, o longo prefácio que o Benjamin chama de teórico, faz teoria do conhecimento, traça paralelos, no final, entre a situação do século XVII e a do século XX. Tanto a dos seus escritores, eu cito, interiormente vazios ou no fundo convulsionados, exteriormente absorvidos por problemas técnicos e formais, fim de citação, quanto à situação das épocas mesmas, de decadência, cujas imagens, agora eu cito, cujas imagens literárias não brotam de uma existência comunitária estável e una. Eram tais analogias com o presente que justificavam não só o interesse renovado por seu estudo, como também a interpretação revolucionária de Benjamin. Quer dizer, o fato de ele ter feito uma interpretação revolucionária do barroco tem a ver justamente com o interesse pelo presente, com as pontes que ele estabelece entre o barroco, lá no drama barroco alemão do século XVII, e o presente do capitalismo, que ele vivia aqui, essa Paris do Baudelaire no final do século XIX, e o capitalismo que o Benjamin vivia no começo do século XX. São essas pontes que fazem não só com que ele se interesse pelo barroco, como fazem com que ele lance sobre o barroco uma interpretação completamente original. Você sabe que a tese dele foi recusada, inclusive, por tanta originalidade, e talvez por outras cositas, mas... Bom, voltando. Ao distinguir radicalmente o drama barroco da tragédia clássica, Benjamin é levado a revalorizar a forma por excelência de representação do barroco, a alegoria, distinta do símbolo. Enquanto o símbolo é, eu cito, a imagem da totalidade orgânica, essa expressão é importante, totalidade orgânica, a imagem no campo da intenção alegórica, ao contrário, é o fragmento, a runa, a citação. O símbolo foi valorizado por Goethe, isso faz parte do longo estudo que o Benjamin vai fazendo ao longo do livro. O símbolo foi valorizado por Goethe como o particular que substitui perfeitamente o universal. E por Friedrich Kreutzer como, eu cito aqui a passagem que o Benjamin cita no livro dele, o total, o símbolo é o total, o necessário, a ideia corporificada, o conceito mesmo rebaixado ao mundo corpóreo, e na imagem o vemos imediatamente. Essa corporificação do universal, ideia ou conceito na particularidade de uma imagem, pressupõe a totalidade orgânica entre ambos. Que havia se rompido, entretanto, com a reforma e a contra-reforma já no século XVI e XVII. Por isso, a transposição do símbolo teológico para o símbolo artístico ou plástico é considerada por Benjamin como uma usurpação feita pelo romantismo, da qual participaram Goethe e Kreutzer. Kreutzer havia condenado a alegoria, Goethe e Kreutzer, os autores, haviam condenado a alegoria nos seus estudos sobre o barroco e defendido o símbolo, essa transposição do símbolo teológico para o artístico. No lugar da simbolização religiosa do suprassensível pela imagem sensível, clássicos e românticos dos séculos XVIII e XIX quiseram pôr a simbolização artística da essência ética do homem, concebida da maneira mais sublime, ainda mais pelos românticos. Daí o seu menosprezo pela alegoria, vista como forma inferior de representação. Nas condições de rompimento do tecido ético, religioso e político, objeta Benjamin, essa exigência só pode se revelar falsa,
essa exigência de totalidade, né? Não há mais organicidade que permita uma simbolização. Por isso, a grande descoberta do Barroco foi o recurso, de acordo com Benjamin, o recurso à forma alegórica, como representação possível num tempo de fragmentação. Como era possível ainda representar, quando não há mais a totalidade que permite o símbolo. A alegoria também é uma forma de expressão, esse é o conceito de Benjamin, e não uma mera ilustração. É uma expressão e não uma mera ilustração, como pretendiam os seus críticos. Mas uma forma em que imagem e significado não possuem uma ligação unívoca, total, necessária, nas palavras de Benjamin. Baseado na frase de Gillow, de que, agora vem a citação, uma e a mesma coisa podia emblemar tanto uma virtude como um vício, e assim, finalmente, tudo, em citação, Benjamin conclui que, cito, cada pessoa, cada coisa, cada relação podia significar qualquer outra. Fim de citação. Este caráter aberto da representação alegórica, podia significar qualquer outra, esse é a alegoria. Ao contrário do símbolo, que existe uma organicidade, um representa um. Esse caráter aberto da representação alegórica, contrariamente ao símbolo, revela a perda da referência única, religiosa, política, ética, a fragmentação da existência social moderna. Mais ainda, enquanto a ligação do símbolo com o sagrado permitia justamente a sacralização do profano, as palavras do Benjamin, a transfiguração da decadência, revelando a cara da natureza transfigurada à luz da salvação, fim de citação, enquanto isso, a alegoria, nova citação, acunha numa cara, não, numa caveira, fim de citação, o tempo natural. Quer dizer, Benjamin diz, enquanto o tempo que o símbolo transfigura, revela a cara da natureza transfigurada, a transfiguração é aquele episódio dos evangelhos, aquele episódio bíblico, em que os apóstolos meio que pegaram no sono, e quando acordaram, eles viram Jesus flutuando entre o céu e a terra, com uma luz estranha, sobrenatural, jogada em cima dele. Você sabe quem qual dos dois, né? Provavelmente os apóstolos estavam falando. É uma viagem. Então, a alegoria acunha numa cara, quer dizer, não é a cara da natureza, é numa cara, não, numa caveira, a correção do Benjamin, o tempo natural como o tempo da morte, o intempestivo, o sofrido, o malogrado. Além de não transfigurar a decadência, mas apresentá-la na sua realidade dura, a alegoria relaciona a história com a natureza. Eu cito agora, também de novo, o livro da tragédia, do drama barroco. Grande era a reserva de imagens que estava à disposição dos autores para dissolver convincentemente conflitos histórico-éticos em demonstrações de história natural. Fim de citação. A caveira, a morte, marcava tanto o tempo da natureza quanto da história, fazendo a decadência e a caducidade aparecerem como fatos históricos. Por outro lado, esta representação do orgânico, da vida, do orgânico no inorgânico, do vivo no morto, também permitia que no drama barroco irrompessem espectros e bruxas, rompendo a ordem normal e representando o morto como vivo. Quer dizer, essa representação do orgânico no inorgânico, do vivo no morto, não por acaso a gente já começa a ler aí o Capital, né? O trabalho morto. Mas eu vou chegar mais para frente. Se a história era secularizada, a natureza também podia se apresentar como projeção fantasmagórica. Na passagem para o presente, as analogias com o barroco podem ser estabelecidas ponto a ponto. No conjunto de anotações escrito entre 1938 e 39, e intitulado por Benjamin de Parque Central, lemos que, eu cito, a mercadoria ocupou o lugar da forma alegórica de visão. Fim de citação. É importante nesse contexto registrar o interesse de Benjamin em colecionar passagens dos escritos de Marx referentes à mercadoria, tal como é possível constatar na publicação póstuma do trabalho das passagens. Tem certos itens, né, do trabalho das passagens, em que ele está fazendo coleção de citações
do Capital e outros textos do Marx. Aí a atenção pelo tema da alienação, numa primeira fase, que é 1935-37, logo passa ao tema do fetichismo, na última fase, 37-40. Em seu fetiche, a mercadoria cumpre papel análogo ao da alegoria. Como esta, ela pode significar tanto uma virtude como um vício, e assim, finalmente, tudo. Nas palavras lá do drama barroco. De fato, na troca mercantil, tal como representada por Marx, na forma desenvolvida do valor, é aquela forma X mercadoria A igual a Y mercadoria B, igual a Z mercadoria C, igual a W mercadoria D, e assim por diante. Nessa forma desenvolvida, uma mercadoria é trocável por qualquer outra. Cito Marx, porque seu valor se expressa em outros elementos inumeráveis do mundo das mercadorias. Uma tal trocabilidade revela a separação entre valor de uso e valor, e assim está na base do fetichismo, do poder mediador das coisas, das relações sociais, de que a mercadoria passa a ser revestida. Mas isso ocorre na modernidade, segundo Benjamin, também porque, eu cito agora o Parque Central, a degradação do mundo das coisas pela alegoria é ultrapassada pela mercadoria no próprio mundo das coisas. Fim de citação. Ou seja, mediante a publicidade e a moda, os temas que começa a estudar ali, a mercadoria dita o belo, e o dita como algo efêmero, daí a morte a caveira, como algo efêmero, que sempre tem de ser recriado. É o sentido da nouveauté, da novidade, como estimulante de um consumo sem freio, relativamente autonomizado da esfera da produção. Na parte dedicada à Granville, ou às grandes exposições universais, do Exposé de 1935, a referência a Marx é clara. Eu cito: as suas sutilezas, Granville, na apresentação de objetos mortos, as exposições, corresponde àquilo que Marx chama de manhas teológicas da mercadoria. Benjamin continua: a moda prescreve um ritual pelo qual o fetiche mercadoria quer ser venerado. Granville estende essa exigência aos objetos de uso cotidiano tanto quanto ao cosmos. Ao persegui-los até os seus extremos, ele põe a descoberto a sua natureza. Ela está em conflito com o orgânico. Ela acopla o corpo vivo ao mundo inorgânico. No vivo, persegue os direitos do cadáver. O fetichismo que subjaz ao sex appeal do inorgânico é o seu nervo vital. Fim de citação. O fetichismo subjaz ao sex appeal do inorgânico. Além da trocabilidade geral das mercadorias, que pode se estender desde os objetos de uso cotidiano até o cosmos, o fetiche implica a inversão entre a ordem das coisas e das relações sociais. Benjamin leva a sério as metáforas teológicas de Marx e enfatiza o seu caráter de manha. O ritual é prescrito pela moda. Donde o moderno, como permanente necessidade de mudar, de buscar uma novidade para venerar. De certa forma, reaparece aí o símbolo teológico pretendido pela crítica romântica, não sem inocência. Não é por inocência que os românticos, no começo, ou na final do século XVIII e XIX, querem retomar para a arte o símbolo teológico, no momento em que a forma de dinheiro, já junto com o capital, começa a se tornar hegemônica e permite essas manhas. Mas a moda desnuda o fetichismo como relação do corpo vivo ao mundo inorgânico, ao morto, visível nos direitos do cadáver sobre o vivo. A analogia com o alegórico aparece aqui na naturalização do elemento social histórico e na troca do vivo pelo morto. Mais do que a mercadoria como mediadora da sociabilidade, é a relação do trabalho assalariado com o capital que pode ser aqui visada. Recordemos a metáfora famosa de Marx. Eu cito: o capital é um trabalho morto que só se vivifica vampirescamente, sugando o trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais dele sugar. Nessa evidente alegoria do vampiro, a relação dialética do vivo e do morto se expressa com grande força. É o direito do cadáver, que se afirma já na esfera da produção, e que daí pode se afirmar, inclusive, na da circulação mercantil.
E ele faz aqui, na circulação, com maior pretensão do que na esfera da produção. Pois, como diz Benjamin, eu cito, a última viagem do Flanner, a morte. Sua meta, a novidade. A novidade é uma qualidade independente do valor de uso da mercadoria. A novidade é independente do valor de uso. É a origem da aparência, inseparável das imagens produzidas pelo inconsciente coletivo. É a quintessência da falsa consciência, cujo agente incansável é a moda. Esta aparência da novidade se reflete como um espelho outro na aparência do eterno retorno do mesmo. Fim da citação, do trabalho das passagens. A morte do Flanner como o único termo possível da busca eterna pela novidade é esta busca mesmo. Mas o texto revela também que a novidade é uma aparência produtora de falsa consciência, porque se baseia, eu cito, uma qualidade independente do valor de uso da mercadoria. Ou seja, para além das qualidades que compõem o valor de uso tradicional, cria-se outra, como uma aparência, um valor de uso puramente social. É ela que se esgota pela força da mesma convenção que a criou, como uma necessidade à parte e mais violenta, obrigando à aquisição e ao consumo daquela mercadoria. Pois as demais utilidades permanecem, e por isso mesmo não criam o sex appeal do inorgânico, como algo que mobiliza o inconsciente coletivo das massas, cada vez mais reduzidas à posição de meros consumidores. O vampiro agora suga mais do que trabalha. Voltando então a Marx, sabemos que a qualidade que se separa das demais componentes do valor de uso das mercadorias é a de ser produto de trabalho humano socialmente necessário e abstrato. E que essa abstração permite a trocabilidade geral das mercadorias e no limite se expressa no dinheiro. Daí que o fetiche do dinheiro seja maior que o da mercadoria, pois concentra todo o poder social de abstração real, toda a intermediação social realizada pela troca de mercadorias. Nele, dinheiro, mais do que nelas, o sensível é o suprassensível, configurando algo como um símbolo teológico e ensejando as metáforas religiosas de Marx. Se o mundo das mercadorias aparece de forma alegórica, o do dinheiro se aproxima mais do símbolo. Mas qual é, afinal, então, o modo de representação capitalista? É o símbolo ou a alegoria? Benjamin afirma que as exposições mundiais, eu cito, transfiguram o valor de troca das mercadorias. Elas criam uma moldura na qual o seu valor de uso recua, ou na versão francesa que ele mesmo fez, recua está na versão alemã. Na versão francesa ele diz, passam a segundo plano. Portanto, é isso que ele quis dizer com recua. A separação de valor de uso e valor ocorre por uma transfiguração. Isso agora sou eu, de certo modo análoga à do símbolo teológico, que revelava a cara decadente sob uma luz suprassensível, a da salvação. Mais do que separado, contudo, o valor de uso recua. Você não é simplesmente que ele está separado do valor. Ele recua, passa a segundo plano, diante daquela qualidade que se baseia a moda e que é exposta nas feiras mundiais. Qualidade que transfigura até o valor de troca. Ela é correlata ao dinheiro, não tanto como poder de abstração, mas de criação de circuitos fictícios de valorização, tal como na forma desenvolvida do dinheiro, resultante do capital a juros, tratado por Marx no livro 13 do Capital. E agora vocês vão ver que não é uma viajada que eu dei aqui. Não por acaso, novamente no seu exposé de 1975, Benjamin se refere a mais um elemento fundamental da modernidade da Paris, capital do século XIX, a saber, as reformas urbanas de Haussmann, né, ou Haussmann, como querem os alemães, mas ele era francês, o barão de Haussmann, nos seguintes termos. Eu cito, a eficácia de Haussmann se insere no imperialismo napoleônico. Este favorece o capital financeiro. Paris vivencia um florescimento da especulação. O jogo da bolsa de valores substitui as formas de jogo de azar herdadas da sociedade feudal, em que o azar era um esporte, porque está disposto a morrer, fazia parte do cavalheirismo. Tá bom. O jogo da bolsa